Agora vamos à nossa aula de equações trigonométricas. Na resolução de equações trigonométricas, a gente pensa em duas funções. Cada uma dessas funções tem o seu domínio, ou seja, duas funções, uma função f e uma função g, cujos domínios são d1 e d2 respectivamente. Quando resolvemos uma equação f de x igual a g de x, isso significa determinar o conjunto solução, o conjunto S, dos números reais R que satisfazem a igualdade, isto é, pelos quais a gente vai estar podendo substituir x, de modo que a sentença f de R e g de R seja uma sentença verdadeira. E esse R, que é a solução dessa equação, ele deve pertencer a D1 e D2 simultaneamente, ou seja, ele deve estar então no domínio das duas funções. Essa aqui é uma definição mais formal. A resolução de equação, vocês vão ver que é algo bem simples. Aqui eu tenho um exemplo. Seno de x é igual a seno de π sobre 8, ou cosseno de x é igual a menos 1 sobre 2. Nesse caso, o que a gente quer saber? A gente quer saber quais são os valores de x para os quais cosseno de x é igual a menos 1 sobre 2. E aqui eu tenho algumas equações um pouquinho mais difíceis que a gente resolve fazendo uso de transformações trigonométricas. Porém, dado o retorno muito baixo das atividades, né, a gente não vai estar abordando no nosso curso. A gente pode dizer então que todas as equações trigonométricas podem ser reduzidas a uma destas três: seno de x igual a seno de alfa, cosseno de x igual a cosseno de alfa e tangente de x igual a tangente de alfa, em que x é uma variável real e alfa é um número real que a gente conhece, que a gente sabe quem é. Essas equações então são chamadas de equações fundamentais. Vamos iniciar então o nosso estudo por elas. Aqui aquela clássica situação que a gente vê em todas as aulas de trigonometria na circunferência. Existe um arco, um conjunto de arcos na circunferência, em que o seu seno é dado por OP. As imagens de x e de alfa na circunferência, onde alfa é o arco que possui seno de alfa igual a OP, né? Devem estar sobre uma reta R. Está aqui uma reta R. Essa reta R ela corta a circunferência e ela é paralela ao eixo horizontal. A gente vê que essa reta ela intercepta a circunferência em dois pontos, P' e P'. Então, a solução dessa equação, ou seja, a solução da equação seno de x igual a seno de alfa, onde seno de alfa é igual a OP, é o conjunto de todos os números reais que possuem imagem em P' ou P'. Certo? Para o caso em que x tem imagem aqui em P'. Neste caso, temos então x igual a alfa mais k vezes 2π, ou seja, são todos os arcos do tipo alfa, e alfa mais 2π, 4π, 6π, 8π e assim por diante, porque são todos os arcos que possuem imagem aqui e a gente dá uma volta na circunferência e eles continuam possuindo imagem em P'. Então, nesse caso aí, P' ele é na verdade a imagem de alfa. Temos então também os arcos que, como vocês podem ver aqui, são simétricos a alfa em relação ao eixo vertical, né? Temos o eixo vertical aqui, como se fosse tivesse um espelho aqui sobre o eixo vertical. P', na verdade, é a imagem de P'. E como que a gente determina esse arco P'? A gente sabe que até aqui, ó, até esse ponto P', a gente tem um arco alfa. Da mesma forma aqui, porque
a reta R aqui, ó, ela é paralela ao eixo horizontal e os pontos P' e P' estão na mesma altura, entre aspas. Então aqui também a gente teria um arco alfa. Se a gente parte daqui, ó, e vem até aqui, a gente também volta na circunferência. Então a gente tem π radianos. Agora, se a gente tirar alfa, a gente vem aqui para P'. Então, esse P' é o arco π menos alfa. Então, um outro conjunto de pontos que possui seno de alfa igual a OP é o conjunto dos pontos π menos alfa mais 2kπ. Ou seja, são os conjuntos π menos alfa mais π menos alfa mais uma volta. Então, π menos alfa mais 2π. π menos alfa mais duas voltas, ou seja, π menos alfa mais 4π e assim por diante. Então, a gente tem dois conjuntos aí de pontos que são soluções dessa equação. Agora, a equação cosseno de x igual a cosseno de alfa. Marcamos no eixo dos cossenos o ponto P, tal que cosseno de alfa é igual a OP. Tá aqui, então, imagina que a gente tem aqui o nosso arco alfa radianos e o ponto P' aqui seja a imagem desse arco na circunferência, e como podemos ver aqui, então o cosseno de alfa é OP, ou seja, a projeção ortogonal de P' sobre o eixo horizontal é P. As imagens de x e alfa na circunferência devem estar sobre a reta R, ou seja, para que cosseno seja igual ao P, temos que ter a imagem do nosso número real em P' ou em P'. Aqui, ó, para esses dois pontos, temos cosseno de alfa igual ao P. Né? O cosseno desses dois pontos aqui é igual ao P. Caso x e alfa tenham a mesma imagem no ciclo, ou seja, caso x e alfa estejam sobre P', temos então x igual a alfa mais duas vezes kπ, ou seja, o número alfa mais o número inteiro de voltas. Lembrando que uma volta na circunferência é 2π. Então, variando k, para k igual a 1, damos uma volta a mais, para k igual a 2, damos duas voltas, k igual a 3, damos 3 voltas, e assim por diante. Se x e alfa têm imagens simétricas em relação ao eixo dos cossenos, em relação ao eixo horizontal, como podemos ver, se a gente colocasse um espelho aqui, P' seria a imagem de P'. A gente viu que quando a gente percorre a circunferência no sentido horário, a gente tem um arco negativo. Então, se para cá temos alfa, para cá vamos ter menos alfa. Então, o outro conjunto de valores para os quais vamos ter cosseno igual a OP é o conjunto dos x igual a menos alfa mais duas vezes kπ. Agora temos a última equação, tangente de x igual a tangente de alfa. Nessa equação, novamente, temos um ponto, temos um arco alfa, cuja imagem na circunferência é o ponto P', né? As imagens de x e alfa na circunferência trigonométrica devem estar sobre a reta R. Aqui, essa aqui é a reta R, ó, a reta que passa por P' e vem do centro da circunferência. Para que isso? Para que tangente de alfa seja igual a AP. Onde A então é a origem da nossa circunferência. Temos duas possibilidades. X e alfa têm a mesma imagem no ciclo, isto é, x é igual a alfa mais 2kπ, onde k pertence aos inteiros. Aqui, ó, o conjunto de todos os pontos que possuem imagem em P' e, portanto, vão ter tangente igual a AP. Tá vendo? A equação é tangente de x igual a tangente de alfa, onde tangente de alfa é o número real AP. E vamos ter um outro conjunto de pontos, que é o conjunto de pontos que possuem imagem em P'. Como podemos ver, ó, P' e P', eles são simétricos
em relação ao centro da circunferência. Se a gente posicionasse aqui um espelho aqui, ó, na diagonal, passando pelo centro da circunferência, P duas linhas seria nada mais do que a imagem de P'. Neste caso, ó, se a gente vem aqui na circunferência e anda π, se a gente somar mais alfa, a gente vai ter o ponto P duas linhas, ó. Esse ângulo aqui, para onde eu estou passando o cursor, e esse outro ângulo aqui, são dois ângulos opostos pelo vértice, ou seja, são dois ângulos iguais, né? Aqui eu tenho alfa e aqui eu tenho alfa também. Então, esse conjunto de pontos aqui, ele é dado por π mais alfa mais k vezes 2π. O que a gente tem então? Que x pode ser igual a alfa mais 2kπ e x pode ser igual a alfa mais π mais 2kπ. Nesse caso, o que eu tenho aqui? Alfa mais um número sempre ímpar vezes π. Por exemplo, se eu tivesse k igual a 5, seria 5 vezes 2, 10. 10π mais π, 11π. Sempre que, nesse caso aqui, eu sempre vou ter um número ímpar multiplicando o π. E nesse caso aqui, eu sempre tenho um número par. Por quê? Porque é 2 vezes k. Então, sempre vai ser um número multiplicado por 2 e, portanto, vai ser um número par. Se eu juntar esses dois conjuntos, eu vou ter o quê? Alfa mais kπ. Ou seja, é alfa mais qualquer número inteiro vezes π, sendo ele um número ímpar ou um número par. Nesse caso aqui é um número ímpar, nesse caso é um número par. Juntando os dois, então, ímpares e pares, eu vou ter então alfa mais kπ. E esse conjunto, então, é o conjunto dos números reais que possuem imagem em P' ou P duas linhas e possuem então tangente igual a AP, igual a tangente de alfa.